Obrigado, Senhor, por este domingo. Um domingo especial na Tua presença. É o primeiro dia do mês de setembro. Assim é o nosso calendário, Senhor. Sim. E hoje começa mais um mês nele. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem nos guardado. Até aqui o Senhor tem nos dado sustento, entendimento e compreensão. Continue, Senhor. Continue. E que esse mês de setembro, Senhor, seja para Teu louvor. Seja para a Tua honra e glória. Que as nossas ações e atitudes lhe louvem. Que as nossas ações e atitudes lhe glorifiquem, lhe exaltem, lhe bendigam. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aqui estamos nós, Senhor, diante de Ti. Fale aos nossos corações. Ministre sobre a nossa vida. Nos dê o discernimento. Tenha liberdade. O Teu Filho amado é o nosso Senhor e Salvador. Então, Pai querido, no nome precioso de Jesus Cristo, estamos nós orando, buscando a Tua face. Tenha liberdade de nos permitir sermos orientados e termos o nosso corpo templo do Teu Santo Espírito. Que esse mês possamos exaltar o Teu nome. Cuide da nossa nação, Senhor, porque estamos entrando na Semana da Pátria. Dia 7 de setembro é a independência da nossa nação. Que haja essa independência espiritual, Senhor, na nossa nação. Que a nossa nação dobre o joelho diante de Ti. Que a nossa nação, o Brasil, confesse com as línguas que o Senhor é Deus. Porque feliz é a nação cujo Senhor, Deus, se torna Senhor. Que tudo aquilo que está sendo, Senhor, construído na nossa nação, que tem cheiro de iniquidade na Tua presença, por favor, não permita prosperar, não permita acontecer, destrói toda a planta que o Senhor não plantou, mas faça da nossa nação um povo arrependido, corações entregues a Ti. Nos dê esse novo coração, Senhor, que vá obedecer a Tua palavra, os Teus mandamentos. Renova a mente da nossa nação, para que em tudo possamos praticar, para que em toda habilidade que a nossa nação tenha, sabedoria e conhecimento, possa Te louvar, Te glorificar. Destrua, Senhor, a nuvem de bronze, Senhor, que tenta escravizar a nossa nação, porque só o Senhor, Pai, pode fazer isso. E perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, as nossas falhas. Tenha misericórdia da nossa nação chamada Brasil, Senhor. Traga um tempo de arrependimento, de transformação, de mudança de vida à nossa nação. Que tudo aquilo, Senhor, que seja através de leis, projetos ou estruturas pessoais próprias, que venha, Senhor, impedir o Senhor de agir, não nos permita viver e nem executar, Senhor. Queremos os caminhos do Senhor que são planos. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus Cristo, juntamente com aqueles que creem e com a Tua igreja, e que tudo seja para a Tua honra, a Tua glória e Teu louvor, e que nesse domingo, Senhor, a Tua palavra fale aos nossos corações. E a igreja que crê, dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória, toda a verdade, todo louvor. Bom dia! Shalom, amada igreja, na gloriosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Você que está nos acompanhando pela rede social, tenha a liberdade de se assentar e de nos acompanhar
e abrir a Escritura Sagrada lá em Atos dos Apóstolos. O capítulo é 6. O Senhor é maravilhoso. Eu quero começar lá no versículo 8 de Atos, capítulo 6. Para que nós possamos entender o versículo 15. Diz o seguinte, o versículo 8 de Atos dos Apóstolos. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, fazia maravilhas e sinais o quê? Entre o povo. Porém, um dia, alguns dos homens da chamada Sinagoga dos Libertos começaram uma discussão com ele, e em breve se juntaram ao grupo alguns judeus de Cirene, de Alexandria, do Egito, das províncias turcas da Cilícia e da Ásia. Mas nenhum deles podia resistir à sabedoria e ao espírito pela qual que ele falava. Ou seja, o próprio texto diz e dá testemunho a respeito de Estevão, lá em Atos capítulo 6, o próprio texto diz que por mais que houvesse uma reunião, por mais que uma sinagoga, ou seja, uma igreja se reunisse, aqui, Sinagoga dos Libertos, na época de Estevão, se reunisse contra ele, por mais que outros se juntaram a ela, por mais que formassem um grupo contra Estevão, eles não conseguiam diminuir a sabedoria de Estevão. A própria palavra diz, eles não conseguiam resistir àquilo que Estevão falava, aquilo que Estevão declarava. Mas através de quem? Do conhecimento humano? Da inteligência humana? Da condição carnal? Ou do Espírito Santo? A palavra é bem clara, a sabedoria que Estevão tinha, quem dava para ele, era o Espírito Santo, está escrito aqui, ó. O que saía da boca de Estevão, não era uma condicionante de conhecimento humano, era uma sabedoria divina, vinda de Deus, falada pelo Espírito Santo nele, ao coração dele, à mente dele, e a boca dele falava. Mente renovada, coração obediente, ouvidos abertos, para entender os planos maravilhosos de Deus. E por mais que se juntassem grupos, e por mais que eles tivessem um suporte por trás, que era a própria Sinagoga dos Libertos, por mais que viessem pessoas de outras regiões, eles não resistiam às falas de Estevão. E se você ler o capítulo 7, você vai perceber, Estevão fala tudo daquilo. Estevão tem uma sabedoria imensa, enorme. Mas das coisas de quem? Do reino de Deus. Ele era uma testemunha do reino de Deus. E aí o texto continua dizendo: então, subornaram alguns homens para mentirem a respeito de quem? Dele. Dizendo: ouvimos Estevão falar blasfêmia contra Moisés e até contra quem? Contra Deus. Essas acusações alvoroçou o povo contra Estevão. Estevão, né? O Estevão, é Estevão, né? Estevão, né? Não é Estevão, né? O Estevão. Vamos continuar com Estevão.
Ou seja, então alvoroçaram os líderes judaicos e os mestres da lei, prenderam e levaram Estevão diante da onde? Do Sinédrio. O versículo 13 diz o seguinte: as testemunhas mentirosas depuseram novamente contra quem? Estevão. Aquelas mesmas testemunhas que falavam, que ouviram Estevão falar contra Moisés e contra Deus, aí o povo já se levantou e alvoroçou contra Estevão, e já pegou eles e levou ele diante do Sinédrio. Essas mesmas testemunhas agora dizem: este lugar, este homem fala constantemente contra este santo lugar e contra o quê? As leis de Moisés. Nós ouvimos Estevão dizer que este Jesus de Nazaré destruirá este lugar e acabará com todas as leis o quê? De Moisés. Então a acusação daqueles que foram subordinados, ganharam dinheiro, era que Estevão falava que Jesus Cristo de Nazaré iria acabar com todas as leis do quê? De Moisés. Amém? Iria destruir aquele lugar. É verdade? Vamos ver se é verdade mesmo. Mateus capítulo 5, versículo 17. Olha o que Jesus Cristo diz: não entendam de modo errado a razão da minha vinda. Não vim abolir a lei de Moisés e as advertências dos profetas. Eu vim para cumprir a lei. Eu afirmo a vocês, enquanto existirem céus e terra, a menor letra ou o menor traço da lei continuará de pé, até que o seu objetivo seja o quê? Alcançado. Como que Jesus Cristo podia ensinar uma coisa a respeito daquilo que estava falando e ensinando a respeito dele, da vinda dele, do Messias, do Salvador? E aí, eles querem acusar Estevão daquilo que Estevão não falava, não ensinava, não proferia, porque ele não aprendeu isso. Mas eram pessoas subordinadas, pessoas que por causa da sabedoria de Estevão, ficaram irritadas, não venciam ele, não resistiam à autoridade das palavras que saíam da boca de Estevão. Aí quiseram encontrar uma mentira para dizer: olha, ele está falando do jeito que o mestre dele falou, ele está ensinando isso para lá e para cá, dizendo que a lei de Moisés será abolida, será destruída, será aniquilada. Foi isso que Jesus Cristo ensinou? Foi isso que Jesus Cristo falou? Muito pelo contrário, advertiu da seguinte forma: não entenda de modo errado a razão da minha vinda. E aí Jesus continua dizendo, e assim, versículo 19, se alguém quebrar o menor mandamento e ensinar outros a fazê-lo também, ele será o menor o quê? No reino dos céus. Mas aquele que ensinam as leis de Deus e as praticam, serão grandes aonde? No reino dos céus. Porém, eu advirto a todos, a menos que vocês tenham justiça melhor que a dos fariseus e mestres da lei, não poderão de maneira alguma, o quê? Entrar no reino dos céus. Quem estava querendo prender Estevão? Quem estava querendo a morte de Estevão? Os mestres e os líderes. É interessante, né? Uma acusação infundada, uma mentira infundada.
uma condição ou uma estrutura construída, simplesmente porque a pessoa, quando falava a verdade. E aí? Nós, cristãos, se não incomodamos os outros com a nossa fala, tem alguma coisa errada. Se não fazemos as pessoas, pelo menos, pensar um pouco a respeito da sua própria vida com as nossas falas, não acerca de nós, porque não podemos dar testemunho de nós mesmos, não acerca de nós porque somos falhos, mas acerca daquele que é puro, santo, que nos resgatou da morte eterna. Era isso que Estevão falava, era isso que Estevão ensinava, era essa sabedoria que Estevão tinha. E aí a Escritura Sagrada continua dizendo, no versículo 15, então todos os que estavam sentados no sinédrio, viram que o rosto de Estevão parecia o rosto do quê? De um anjo. Atos capítulo 6, versículo 15. Rosto do quê? De um anjo. Repita comigo, amada igreja. Então todos que estavam sentados no sinédrio viram que o rosto de Estevão parecia o rosto de um anjo. Por mais que estava sendo acusado, por mais que estava dizendo que era blasfêmia o que ele estava declarando, eles não puderam negar quem Estevão era e a quem ele servia. Como era a estrutura da vida dele. O que saía da boca de Estevão era confirmado pelo reino dos céus. E por isso que o rosto dele parecia o rosto de um anjo, para aqueles que viram a face de Estevão naquele dia. A pergunta para mim e para você, quando a gente fala de Cristo, o nosso rosto se parece com o quê? Rosto de ira, de raiva, de julgamento, de condenação, de ódio, porque nada desses sentimentos existe no reino. Ou existe? Se Deus é amor, isso não tem no reino dele. Então, por mais que Estevão estava sendo coagido, julgado, por mais que estavam mentindo a respeito dele, o rosto dele era um rosto o quê? De anjo. Foi o que eles perceberam. Foi o que os olhos deles viram. Parecia o rosto de um anjo. E é interessante como a igreja crescia. De 3.000 foi para 5.000. Ou seja, como o corpo de Cristo crescia, como o evangelho estava arrebatando almas para o reino, e o reino estava crescendo, começou-se as discussões e as divisões. E para organizar o que estava acontecendo no meio deles, porque os gregos falavam que as viúvas deles eram menos favorecidas que as viúvas judias. Os apóstolos vieram e disseram: vamos escolher 7 homens sábios, 7 homens tementes, 7 homens cheios do Espírito Santo. E quem estava no meio deles? Estevão. 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 Estevão.
O versículo 3 do capítulo 6 diz o seguinte: portanto, escolha entre vocês mesmos, queridos irmãos, 7 homens sábios e cheios do Espírito Santo, que tenham bom testemunho. Nós colocaremos esses servos de Deus a cargo dessa questão. Então, poderemos gastar o nosso tempo na oração, na pregação e no ensino da palavra. Isso agradou a todos, e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um estrangeiro convertido à fé judaica, que tinha se tornado seguidor de Cristo. Então escolheram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Por isso que as palavras que saíam da boca de Estevão incomodava, perturbava. Por isso que o próprio texto disse que eles não resistiam à sabedoria de Estevão, que vinha do Espírito Santo, pela qual ele falava. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. A pergunta que fica para mim e para você hoje é a seguinte: quando falamos a respeito do nosso Cristo, quando declaramos palavras a respeito do nosso Deus, o que acontece? Qual é a fisionomia que eles veem em nós? E que essas palavras têm feito na vida do próximo? E o que falamos? Falamos realmente com sabedoria do reino, com a autoridade, com a presença do Espírito Santo? Ou infelizmente, são coisas vazias? Sabe por quê? Porque a própria palavra diz que ele era um homem cheio o quê? De fé. Então ele tinha certeza e convicção daquilo que ele falava, mesmo os olhos dele não vendo, mas esperava tudo o que falava, vivia. Se você for ler o capítulo 7, como eu disse para você, a Escritura Sagrada deixa muito claro que Estevão fala de Abraão, Estevão fala de Moisés, Estevão vai falando dos patriarcas, Estevão vai falando de homens e mulheres, José do Egito, Estevão vai falando com prioridade. Agora a pergunta para mim e para você é a seguinte: ele viveu esse tempo? Ele estava lá para ver tudo isso? Estava, amada igreja, mas tinha convicção. Essa é a verdade. A diferença e o segredo é esse. A gente realmente tem convicção, certeza daquilo que falamos? O que falamos acerca do reino, o próprio reino nos deu, é sabedoria dos céus, com a autoridade do Espírito Santo. Porque a minha e a sua boca fala o que está cheio o quê? O nosso coração. E assim foi Estevão. Não importou se logo em seguida seria apedrejado. Ele não estava preocupado com a morte física. Vocês já pararam para analisar que o que nós temos, que é esse corpo, é uma simples matéria? E também tem prazo de validade? Porque o dia que o fôlego de vida for tirado, acabou essa matéria? Vocês já perceberam isso? Vocês já perceberam
também na matéria de um animal, no corpo de um animal, quando ele morre. Vocês já perceberam como é? Seja um passarinho, seja outro, qualquer animal. Nós estamos numa região que tem muitos animais nas estradas. E vira e mexe você vê algum animal nessas viagens que foi o quê? Atropelado por um carro. O que está lá do lado? A matéria. E o que está acontecendo com a matéria? Primeiro incha, né? Entra o quê? Em decomposição. Sim ou não? Depois de alguns tempos, quando você passa lá, se tiver no mesmo lugar, o que tem lá? Uma carcaça. Só o osso, não é verdade? E o que acontece com nós, seres humanos, quando também é tirado o fôlego de vida? A mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Incha, não incha com o tempo? Sim ou não? Depois de alguns anos, quando você vai lá, no cemitério, o que se encontra lá? E o que foi feito da matéria? Como a palavra sempre disse, pó. Voltou, parou? Pó. Porque é o quê? Pó. Então esse corpo aqui, essa matéria, ela só tem vida, porque é um fôlego de vida que foi dado dos céus, que habita nela. Fora isso, não tem valor nenhum. Vai voltar, parou? Pó. Então Estevão não se preocupou com a morte da matéria, porque ele mesmo disse que quando ele estava sendo apedrejado, e a palavra diz que aqueles homens tiveram tanta ira, tanto ódio, que a fisionomia deles foram transformadas. Eles rangiam e gritavam, e rangiam os dentes de ódio. Estevão disse: eu vejo o céu se abrindo. Quer ver? Vai lá para o capítulo 7. Vai lá para o versículo 54. O versículo 54 diz: e os líderes judaicos ficaram ardendo em raiva com a acusação de Estevão, e rangiam os dentes de fúria, ódio. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de quem? De Deus. Então disse a eles: olhem, eu estou vendo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas todos se revoltaram contra ele, taparam os ouvidos, e gritando bem alto, avançaram contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas tiraram os casacos e os puseram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto as pedras eram atiradas sobre Estevão, ele orava: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Esse fôlego de vida que eu disse para vocês, esse espírito que eu disse para vocês, que dá vida para essa matéria, porque quando for tirada, essa matéria morre, se decompõe. Do pó veio e para o pó volta. Ela só tem valor enquanto esse espírito está em mim, enquanto esse fôlego de vida existe em mim. Esse espírito, esse fôlego de vida, dado por Deus, soprou em nossas narinas. Depois caiu de joelho e gritou: Senhor, não condene essa gente por causa deste pecado. E com isso, morreu.
Porque ele viu a glória do Senhor. E viu a promessa declarada. Porque Jesus Cristo sempre falou, sim ou não? Que ao terceiro dia ele subir. E a palavra sempre declarou, sim ou não? Sim ou não? Que ele sentaria à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. A palavra saída da boca de Jesus Cristo sempre falou, ao terceiro dia, eu ressuscitarei. O Filho do Homem ressuscitará e sentará à direita do Deus Pai Todo-Poderoso no trono da sua glória. E o que Estevão vê? E por que ele viu isso? Porque era um homem cheio de fé. E cheio do Espírito Santo. Por isso que mesmo sendo apedrejado, Estevão não se preocupou com a tua matéria, com o teu corpo. Porque ele sabia que receberia um corpo o quê? Glorioso. Por mais que eles estavam acusando Estevão, por mais que eles estavam mentindo a respeito da vida de Estevão, por mais que eles estavam desejando e executaram a morte de Estevão, porque era o plano deles, do ódio, do pecado deles. Esse ranger de dentes, esse fechar os ouvidos, esse ódio nos olhos e no coração deles, contra Estevão, só tem um significado: pecado. É o pecado que faz isso. E o pecado vem de quem? Do diabo. Então a pessoa, quando está em pecado, ela não consegue ouvir a verdade. Ela se irrita, ela tem raiva, ela cita ódio, traz divisão, junta-se com outros para caluniar, para maldizer. Mas Estevão sabia e conhecia o Senhor dele. Ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então ele confiava em tudo que foi deixado, escrito, em toda a verdade que foi declarada a respeito de Jesus Cristo. E por isso que ele não se preocupou se seria morto naquele dia e apedrejado. Como ele vivia os céus, a promessa do reino celestial. E ele tinha o coração dos céus. E por isso que ele termina dizendo: Senhor, não condene essa gente por causa deste pecado. Para encerrar, eu pergunto para mim, eu pergunto para nós: quando somos confrontados, julgados, quando se levanta alguma coisa contra nós, quando o ódio nos atinge, quando uma tempestade nos alcança, qual a atitude que nós temos? De ficar firmes na nossa fé, porque ela é verdadeira e viva, e de não importar qual é a consequência da condicionante, não negarmos Cristo, e ainda ter um coração perdoador, como Jesus Cristo nos perdoou. Como Jesus Cristo nos perdoou. Estevão perdoa todos eles, mesmo eles mostrando ódio, porque ele foi o primeiro a experimentar o perdão de Jesus Cristo. Vem cá, as nossas atitudes
está de acordo com aquilo que Cristo fez por nós? Qual, pastor? O que Cristo fez por nós? Quais atitudes? Amor, reconciliação, perdão e salvação. O que fazemos na nossa vida diária, seja aqui na casa de oração, seja na nossa casa, ou seja no nosso dia de trabalho, isso está intrínseco? É condicionante das nossas atitudes e das nossas palavras? Temos realmente uma fé genuína? Verdadeira? Somos mesmo cheios do Espírito Santo? E já reconhecemos o que Cristo fez por nós? E porque experimentamos e vivemos o que Cristo fez por nós, faremos isso para com todo aquele que tiver contato conosco? Realmente amaremos? Realmente perdoaremos? Realmente reconciliaremos? Terão a oportunidade de salvação? Porque estávamos distantes e fomos reconciliados. Estávamos indo para o inferno, experimentando a segunda morte, e fomos resgatados. O Estevão não olha para o ódio. O Estevão não olha para a ira. O Estevão não olha para a mentira. O Estevão vê a promessa. Olha para a promessa. O coração de Estevão estava na promessa. O meu Senhor está à direita. É para lá que eu irei. Ele disse que ressuscitaria. Lá está Ele. Ele tem uma promessa comigo. Então eu estarei lá. Não importa o resultado final. Como disse Estevão, como fez Estevão, perdão. Ele não importou com o resultado final. Se a defesa dele e a vida dele para o Evangelho levaria ele a ser apedrejado. Ele confiava, tinha convicção, e a fé dele era genuína, no reino a qual foi apresentado para ele, de reconciliação com o Pai, e de vida eterna, com o Senhor dele, Jesus Cristo. Vamos orar e agradecer. E aí? O que seremos? Igual Estevão? Os olhos e o coração todos e os ouvidos todos dispostos ao reino? Seremos igual Estevão? Uma fé única, genuína, cheia de fé e do Espírito Santo. A sabedoria que Estevão tinha era o Espírito Santo que dava para ele. Não era conhecimento humano, era sabedoria divina. Tem diferença entre sábio, entre sabedoria e conhecimento. Me desculpa o que eu vou falar, mas sabedoria só pode ser dada por Deus. Conhecimento eu adquiro, lendo um jornal, uma revista, lendo a Bíblia. Eu posso adquirir conhecimento da Bíblia. Mas é a sabedoria genuína da vida eterna, do amor,
da reconciliação, do perdão e da salvação. Só o Espírito Santo pode dar. Está escrito. Jesus Cristo disse que o Espírito Santo viria para isso, nos ensinar a verdade, nos consolar da verdade. Eu posso ter todo o conhecimento, como os líderes tinham. Os líderes, os fariseus, os líderes da sinagoga, esses que permitiram Estevão ser apedrejado. Eles tinham conhecimento, conheciam acerca de toda a lei de Moisés, conheciam acerca de toda a promessa messiânica, mas só tinham conhecimento. Eles não puderam ser consolados pela sabedoria de Deus, a sabedoria que o Estevão tinha, porque tinha e era cheio o quê? De fé e do Espírito Santo. Ei, posso ter lido mais de 20 vezes ela. Como disse Jesus Cristo, se não for praticada, vivida, se não tiver nas minhas ações e atitudes, me desculpe, só conheci ela, mas não vivi ela. Não foi isso que Jesus Cristo falou aqui? Não foi isso? Mas aqueles que ensinam as leis de Deus e as praticam, serão grandes no reino dos céus. Não adianta conhecê-la, tem que vivê-la. Posso ler 20 vezes, vou ter todo o conhecimento necessário dela, saberei passagem por passagem, conhecerei os testemunhos de vida de homens e mulheres escolhidas, chamadas por Deus. Conhecerei uma nação construída por Deus. Terei compreensão dos mandamentos, da promessa dele para essa nação e para aqueles que crerem no Filho dele. Mas se isso não for visto e praticado, e visto nos meus lábios e praticado pela minha vida, só conheci. Porque aquele que ouve as minhas palavras e não coloca ela em prática, é uma pessoa insensata. Não adianta conhecer. Estevão praticou, porque conheceu. A sabedoria do reino dos céus, foi disposta e dada a Estevão, porque ele era cheio do Espírito Santo e de fé. Sabedoria dos céus, fé genuína, Espírito Santo como orientador. É para isso que serve o nosso corpo, tão somente. Enquanto tiver esse Espírito, esse fôlego de vida, é para ser templo do Espírito Santo, para mais nada. Pai querido, te agradecemos, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos. Louvado seja o nome do Senhor. Por esta manhã maravilhosa de domingo, por esse primeiro dia do mês de setembro do ano de 2024. Ah, Senhor.
Há 2024 anos o Senhor havia nascido nessa terra, com a mesma estrutura que hoje nós temos. Sangue e carne, nascido de mulher. Há 2024 anos o Senhor colocou em prática a promessa do Deus vivo de Israel. E feliz é a nação cuja esse Deus, Criador dos céus e da terra, é Senhor. O Senhor semeou a promessa dele. Quando o Senhor naquela manjedoura nasceu, quando Maria deu a luz, quando os sábios e os pastores viram a estrela, oh, há 2024 anos é anunciada esta verdade. Há 2024 anos essa verdade se fez existente nessa terra, e desde lá ninguém pode negá-la. Há 2024 anos o Senhor declarou o amor de Deus por nós. Quando nasceste naquela manjedoura, quando vieste a este mundo, quando deste o primeiro choro, quando encheu os pulmões para dar o primeiro grito, ninguém pode negar essa verdade. E hoje o Senhor nos permitiu, através da tua palavra, ter de novo discernimento, o conhecimento da tua verdade na vida de Estevão, um homem que acreditou, um homem que se entregou, um homem que confiou. Tanto é que quando ele estava experimentando a morte, os olhos dele viu os céus abertos, contemplou o Senhor assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, declarou que o Salvador dele está vivo. Isso não pode ser apagado, Senhor. Vai passar séculos e séculos e não pode ser apagado, Senhor. Há 2024 anos isso já foi declarado e escrito, Senhor. Uma vida não pode ser apagada, Senhor. O Senhor é eterno, vive. O Senhor Redentor vive, e por isso eu posso crer no amanhã, e por isso eu posso viver as promessas, e por isso eu posso fundamentar os meus pés na rocha eterna, na pedra angular. Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno de toda honra e toda glória. Oh, Pai querido, não podemos negar o Teu amor, não podemos viver longe da reconciliação do Senhor para conosco, do perdão, porque o sangue do Teu Filho amado, Teu unigênito, nos resgatou. É o sangue dele que nos purifica,
salvação, porque ao terceiro dia o nosso Salvador ressuscitou, está vivo e virá buscar a tua igreja.